Olá pessoal, nesta aula 8 iniciaremos o assunto Utilização das portas do Raspberry Pi. Esta será a organização para as próximas aulas. Nesta aula 8 iremos mostrar como que utilizamos as portas de entrada e saída digital do Raspberry Pi usando Python. Na próxima aula, vamos mostrar a utilização das portas para comunicação UART, SPI, I2C, Bluetooth e Internet. Na aula 10, falaremos sobre captura e processamento de imagens usando Raspberry Pi. Nas aulas 11, 12 e 13, nós faremos um conteúdo similar a esse, porém utilizando o computador de placa única BeagleBone. Então, nós vamos falar da utilização de portas de entrada e saída digital e porta de entrada analógica no BeagleBone, utilização de UART, SPI, I2C, Bluetooth e Internet no BeagleBone. O conteúdo abordado nesta aula 8 será a apresentação dos pinos do Raspberry Pi, apresentação do sistema de arquivo para a manipulação dos pinos, apresentação de um pacote Python para a manipulação dos pinos, apresentação de programa para leitura de entrada digital, escrita de saída digital, eventos e interrupções, sinal PWM e leitura de um sensor ultrassônico utilizando Raspberry Pi. Aqui está uma imagem da Raspberry Pi modelo 2 e modelo 3. Temos aqui um conector RJ45 para internet cabeada, portas USB para conexão de dispositivos diversos, um conector de áudio e vídeo, um conector para câmera, uma porta HDMI para conexão de um monitor, um conector micro USB para alimentação, um conector para display e a barra de pinos, que é o foco desta aula. A Raspberry Pi 2, 3, 4 e também a Raspberry Pi 0 contém 40 pinos. São duas filas com 20 pinos cada. E cada um destes pinos tem uma determinada função, assim como nós vimos lá no Arduino e também no ESP32. Existem duas numerações possíveis para os pinos da Raspberry Pi. Uma primeira numeração é conforme a disposição dos pinos na barra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39 até o 40. E existe uma segunda numeração conforme os pinos no chip Broadcom, que é o cérebro da Raspberry Pi. Então, seguindo essa numeração BCM, nós temos GPIO 2, GPIO 3, GPIO 4 e assim sucessivamente, como vocês veem em laranja aqui neste diagrama. E alguns pinos têm funções alternativas, assim como nós já vimos lá no Arduino e ESP32. Lembrando que Raspberry Pi contém 24 GPIOs, que são pinos de entrada e saída de uso geral, que podem ser utilizados tanto como escrita digital quanto leitura digital. Raspberry Pi contém uma UART, está aqui no pino 8 e no pino 10, duas SPI, existe uma SPI 0 e uma SPI 1, vocês veem aqui nesta cor rosa. Existem dois pinos para comunicação I2C, aqui está no pino 3 e no pino 5. A Raspberry tem dois pinos que fornecem 3.3 volts para ligar os nossos dispositivos. Chama a atenção de que esses pinos fornecem apenas 50 mA. Existem dois pinos 5 volts
estes pinos estão diretamente conectados na fonte de alimentação da Raspberry Pi. Então, o limite de corrente fornecida nesses dois pinos será o limite da fonte que estamos utilizando para alimentar a Raspberry. Existem alguns pinos GND. Chamo a atenção também no fato de que os pinos da Raspberry Pi operam em 3.3 volts, então muito cuidado na ligação de sensores para não danificar a nossa placa. Aqui está a Raspberry Pi 4. Ela é similar à Raspberry Pi 2 e 3, houve apenas uma reordenação dos conectores, porém a pinagem ela é a mesma da Raspberry Pi 2 e 3. Também ela opera em 3.3 volts. Aqui está uma imagem da Raspberry Pi 0 ou A0W. A pinagem em si é a mesma da Raspberry Pi 2, 3 e 4, porém ela não vem com a barra de pinos macho. Então nós precisamos soldar uma barra de pinos 2x20 para facilitar a nossa prototipagem, para facilitar a conexão dos nossos componentes eletrônicos. Falaremos agora sobre o sistema de arquivo dos pinos. Cada pino do Raspberry Pi ele é considerado pelo sistema operacional Linux como um dispositivo. E no sistema operacional Linux, todo dispositivo ele é, na verdade, um arquivo. Nós chamamos isso de sistema sysfs. Por exemplo, um dispositivo USB que nós conectarmos em qualquer computador Linux, vocês já devem ter observado, para quem usa o sistema operacional Linux, que surge um dispositivo em /dev /tty USB 0. Um dispositivo de armazenamento como a memória eMMC do BeagleBone ou o cartão de memória que estamos utilizando no Raspberry Pi, ele vai ser algo similar a /dev /mmc blk0p algum número, no caso aqui 2. Um dispositivo para comunicação internet, seja ela cabeada ou wireless. Esse dispositivo é um arquivo /sys /class /net /eth0. Como eu já falei, os pinos de GPIO da Raspberry é um arquivo que está em /sys /class /GPIO. Em um processo automatizado, um programa de computador deve ser capaz de acessar esses arquivos que eu acabei de comentar e realizar a sua escrita ou a sua leitura. E eu posso fazer esse processo automatizado, eu posso desenvolver um programa de computador para acessar esses arquivos utilizando qualquer linguagem de programação que consiga ser executada pelo sistema operacional, no caso o Linux. Então, nós podemos usar linguagem Python, C, C++, C Sharp, Perl, Ruby e Shell Script para manipular esse sistema de arquivos e, consequentemente, manipular estes pinos de interesse. Existem uma infinidade de pacotes, bibliotecas para várias linguagens que tornam este processo de escrita e leitura muito fácil e muito simples. Nós precisamos chamar a atenção ao seguinte fato. O sistema operacional que estamos utilizando, ele deve ser compatível ou ele precisa ser projetado para aquele computador de placa única, pois só assim ele terá o sistema de arquivos. Então imagine que nós estamos com o nosso Raspberry Pi, nós baixamos um sistema operacional de terceiros que não seja aquele oficialmente recomendado pela Raspberry Pi Foundation. Então pode ser que esse sistema operacional genérico de terceiros não tenha esse sistema de arquivos para manipular as GPIOs da Raspberry Pi. O mesmo poderia ocorrer com o BeagleBone
ou qualquer outro computador de placa única. Além de fazermos esta manipulação por processo automatizado, estes arquivos eles também podem ser lidos ou escritos manualmente pelo terminal de comando do nosso sistema operacional Linux. Fazendo este procedimento manual, estes são os comandos que eu preciso digitar no terminal de comando para piscar um LED que está conectado na minha Raspberry Pi. Na parte prática dessa aula, eu vou mostrar para vocês como este comando funciona. Da mesma forma, poderíamos utilizar estes 4 comandos para ler o estado de um botão que também está conectado na minha Raspberry Pi, isto utilizando apenas terminal de comando. Um procedimento similar, talvez um pouco mais complexo, poderia ser usado para manipularmos as portas, os pinos que têm PWM, I2C, SPI e UART. Para manipularmos os pinos da Raspberry Pi usando linguagem de programação Python, há vários pacotes disponíveis. O primeiro deles é o RPI-GPIO. A documentação deste pacote está neste endereço. E este pacote ele é nativo no Raspberry Pi OS. Então, provavelmente vocês já têm esse pacote instalado, basta utilizar. Caso necessário, para instalar, o comando é apt-get install rpio.gpio ou python 3-m pip install rpi.gpio. Vocês devem recordar que eu comentei que o Raspberry Pi tem 2 sistemas de numeração de pinos. O da própria placa, que é aquela ordem dos pinos na placa, 1, 2, 3, 4 até 40, e a numeração BCM, que está relacionada ao número do pino no Broadcom, que é o processador da Raspberry. Então, usando este pacote RPI, nós conseguimos escolher qual numeração de pinos eu quero utilizar. Se eu quero utilizar a numeração da placa, usando o comando BOD, ou a numeração do Broadcom, utilizando o comando BCM. Existe uma outra biblioteca, um outro pacote, que é o GPIO 0. Aqui está o site para acesso à documentação. Estes são os comandos para instalação e ele é baseado no RPI GPIO. Nós iremos utilizar nesta disciplina o RPI GPIO. Além deste pacote, existem pacotes para módulos específicos. Então, para cada tipo de sensor que eu vou utilizar, para cada componente, seja ele utilizando o protocolo I2C, o UART, SPI, existe um pacote Python específico, o que facilita muito o desenvolvimento dos nossos programas. Iremos agora montar o circuito e desenvolver um programa em linguagem Python para piscar 2 LEDs que estão conectados no GPIO da nossa Raspberry Pi. Um LED vermelho estará conectado no pino 11, que representa o BCM17, e o nosso LED verde estará conectado no pino 12 da placa, que refere-se ao BCM18. Assim como nós fazíamos no Arduino ESP32, também é necessário um resistor, normalmente de 220 ohms, para limitar a corrente que passa pelo nosso LED. Nesta parte da aula, vocês verão a tela da minha Raspberry Pi, que eu estou fazendo por acesso remoto, e aqui está a minha Raspberry Pi
com dois LEDs conectados nessa protoboard. Eu tenho um LED verde e um LED vermelho, ambos com um resistor de 220 ohms. O negativo dos dois LEDs está no negativo da minha Raspberry Pi. O lado positivo do LED está nos pinos 11 e 12 da minha Raspberry Pi. Lembrando que esse pino 11 e 12 é a numeração aqui seguido a ordem da placa. Se eu me referisse à numeração BCN, estes LEDs estariam nos pinos 17 e 18. Eu criei um diretório, uma pasta para essa aula 8. Criei um subdiretório EX. Aqui já estão todos os códigos que veremos nesta aula prática. Antes de iniciar o desenvolvimento de programas em Python efetivamente, vou mostrar a vocês como manipulamos, como conseguimos acionar um destes dois LEDs utilizando o terminal de comando por meio daqueles comandos que eu mostrei lá na aula teórica. É aqueles comandos para utilizar o sistema de arquivo, o sysfs. Um primeiro comando que eu preciso executar é para informar ao processador da Raspberry que nós queremos ter controle do pino BCM. No caso, nós queremos ter controle do pino 17, que é o pino onde está um destes LEDs. Então eu vou digitar echo. Nós já vimos que echo é um comando para escrever. Eu vou escrever 17 no endereço /sys /class /dpio /export. Vou aqui navegar até esse endereço para acompanharmos. Observem que existe um GPIO 17 que foi criado quando eu digitei este comando. Então, isto confirma aquela informação que eu comentei na aula teórica. Cada pino da minha Raspberry Pi, ela é um arquivo e eu escrevo ou leio este pino manipulando este sistema de arquivos. Eu falei que eu quero ter acesso ao pino 17. Agora eu preciso informar se esse pino será uma entrada ou uma saída. Como estamos trabalhando com LED, ele será uma saída out. Então, eu vou escrever out em /sys /sys /class GPIO 17 direction. Beleza. Vamos entrar nessa GPIO 17. Observem que tem realmente um direction e vamos tentar ler o que está nesse direction. Para eu ler, eu uso cat. Então, cat direction. Aqui está. Eu escrevi out e realmente está escrito out. Vou voltar um pouco. Para eu acionar esta saída, eu escrevo 1. Eu escrevo 1 em value, que é este arquivo aqui. Vocês devem ter observado que meu LED verde acendeu, porque o LED verde está no BCM17. Para eu desligar,
eco 0. Desligou o LED. Acendeu o LED, desligou o LED. Para eu liberar essa porta, eu vou usar o comando unexport. Então eu vou fazer eco 17 unexport. Observem que este arquivo de PIO17 ele sumiu, então nós não temos mais controle sobre este pino. Então, esta é a forma de acionar uma porta, esta é a forma de manipular uma porta utilizando o sistema sysfs. O que um programa de computador faz é, de uma forma um pouco mais automática, de uma forma automatizada, fazer exatamente isso que nós fazemos de forma manual. E é exatamente isso que o pacote RPI de PIO faz. Então, nós veremos já já que nós vamos informar por meio deste pacote se o pino será entrada ou saída. Se ele for saída, nós vamos falar low e high. Se ele for entrada, nós vamos ler o estado dele. Quando nós digitamos aquele comando, aqueles comandos são, na verdade, um pacote, então tem várias funções definidas, e o que estas funções fazem é exatamente fazer isso aqui. Elas escrevem e leem estes arquivos. Vou fechar. Vamos agora, efetivamente, para o desenvolvimento de programas utilizando Python. Vou abrir o meu IDE do Python. Vou abrir o primeiro programa, que é aquele programa para piscar 2 LEDs. O código está previamente desenvolvido e está funcionando. Eu vou explicar a vocês linha a linha de comando e em seguida nós vamos fazer algumas alterações. Esta segunda linha de comando é para importar o pacote RPI.gpio. Então, import RPI.gpio e eu dou um apelido para ele. O meu apelido será GPIO minúsculo. Vou importar o pacote time para manipular tempo. Utilizando a função setMode do RPI de PIO, eu defino se eu quero usar a numeração board, que é a numeração da placa, os pinos físicos, ou usar BCM, que seria a numeração BCM. Então, de PIO.setMode, de PIO.board. Então, eu vou usar o número físico da placa. Nesta numeração, eu tenho um LED 1 no pino físico 11, um LED 2 no pino 12, como vocês veem aqui na minha Raspberry Pi. Eu configuro a direção do pino usando setup. Então, de PIO.setup, qual pino eu quero configurar? No caso, o pino é o LED 1, me referindo ao pino 11. De PIO.out, então ele é uma saída, porque nós queremos acionar um LED. De PIO setup LED 2, que está no pino 12, também será uma saída. Aqui eu defino uma variável k igual a 0 e faço enquanto k menor que 5. Com isso eu vou piscar o LED 5 vezes. Então eu vou repetir esta estrutura de condição 5 vezes. Aqui está um comando para incrementar k até ele chegar a 5. Como esse LED é uma saída, então eu uso de PIO.output
o número desse pino e o estado dele. Então, esta é a sintaxe para definir o estado de uma saída. Uso a função setup, o número do pino, o estado dele, GPIO.high. Também poderia fazer GPIO.output LED 1 e apenas o número 1, me referindo a high. O LED 2 eu vou definir estado low, então LED 1 vai ficar aceso, LED 2 vai ficar apagado. Vou esperar um segundo. O LED 1 vai ficar apagado, o LED 2 vai ficar aceso. Vou pausar 2 segundos. Este loop vai se repetir 5 vezes. Finalizou, vai sair desse loop. Eu vou desfazer as configurações da GPIO. Então eu vou limpar essas configurações que eu defini no início do programa. Eu faço isso utilizando gpio.cleanup e vou escrever finalizado. Vou executar. Apareceu um warning. Vocês devem estar vendo o LED piscando. Vermelho, verde, vermelho, verde. Ele vai fazer isto 5 vezes. Finalizado. Aqui está uma dica. Se eu não quero este warning, eu uso gpio.setup warning false. Vamos usar essa dica. Então eu faço, só que eu estou usando GPIO minúsculo. Então, gpio.setWarningFalse eu não mostro estes warnings, estas atenções. Eu fiz utilizando o sistema de pinos board. Vou fazer agora utilizando o sistema de pino BCM. Então eu modifiquei aqui para BCM. No sistema de numeração BCN, estes LEDs estão no 17 e no 18. Aqui eu comentei que eu poderia fazer 1, 0, 0, 1. Lembrando que a alteração dessa sintaxe ela não tem a ver com BCM. Tanto em BCM quanto em board eu posso usar gpio.high ou 1, gpio.low ou 0. Executar novamente. Está funcionando. Não apareceu o warning. Com isso finalizamos este primeiro exercício. Iremos agora desenvolver um programa para ler o estado de um botão. Com isto, estaremos fazendo a leitura de uma entrada digital. Vocês devem lembrar dos termos pull-up e pull-down que eu comentei lá nas aulas de ESP32 e Arduino. Aquele mesmo problema que gera a necessidade de utilizar um resistor pull-up ou pull-down também ocorre na Raspberry Pi e no BeagleBone. Então nós precisamos sim dos resistores pull-up e pull-down. Para nossa sorte, a Raspberry tem pull-up e pull-down internos. Por meio de código, eu posso definir se eu quero usar pull-down interno ou pull-up interno. Porém, há uma pequena diferença na ligação. Se eu quero usar pull-down interno, eu vou conectar o meu botão no pino onde eu quero ler e em 3.3 volts. Se eu quero usar pull-up interno, eu vou conectar o meu botão no pino onde eu quero usar
Porém, a outra extremidade do botão eu conecto no GND da minha Raspberry Pi. No exercício que iremos resolver, eu vou conectar este botão no pino 16, que corresponde ao BCM23. Inicialmente, vamos fazer a leitura de uma entrada digital. Vamos ler o estado deste botão e, inicialmente, este botão está ligado para fazermos um pull-down interno. Então, eu tenho um botão, ele está no 16 e a outra extremidade deste botão está no 3.3 volts. Aqui está o código previamente desenvolvido. Vou importar a RPI.gpio com um apelido de PIO. Vou importar pacote time. Vou definir uma variável botão 1 com o número 16, indicando que eu estou trabalhando com o pino 16. Estou usando a numeração board. Lembrando, se eu quiser trabalhar com a numeração BCM, eu uso BCM, porém aqui eu devo usar 23, porque o pino 16 é o BCM 23. Eu vou configurar o meu pino, então de pio.setup, o botão me referindo ao pino 23, eu falo que ele é uma entrada, então de pio.in. E aqui eu passo o parâmetro que define se eu vou usar pull down, pull up ou não vou usar. Então, pull up down é igual a dpo.pud down, significa que eu estou usando pull down interno. Se eu fizer dpio.pud up, eu estou fazendo pull up interno. Vamos somente fazer com pull down. Se eu não preciso usar pull up nem pull down, eu deixaria apenas desta forma, sem nenhum parâmetro. Ok? Vou aqui declarar uma variável k igual a 0. Vou fazer 50 verificações. Para eu verificar o estado de um pino de entrada, de pio.input, e eu informo qual pino eu quero ler. No caso, botão está me referindo ao pino BCM23. Eu vou guardar o estado desse botão na variável st e vou imprimir st. Poderia fazer esta verificação e já fazer uma estrutura de condição. Poderia fazer, por exemplo, if de pio.input de botão for igual a 1 ou for igual a de pio.high, as duas formas funcionam perfeitamente. Eu poderia fazer igual a 1, igual a de pio.high, igual de pio.low ou igual a 0. Aqui eu iria desenvolver o meu comando. Se esta afirmação for falsa, se essa condição for falsa, eu poderia colocar um else e fazer os comandos dentro desse else. Aqui eu vou incrementar k em uma unidade, vou aguardar 0.1 segundos para reduzir a velocidade do meu programa. Finalizou as 50 medições, eu vou limpar as configurações dos pinos e vou sair do meu interpretador. Vamos executar. Observe que está aparecendo 0. Apertei o botão 1. Finalizou a medição. Vamos executar novamente. 0, 1, 0. O código está funcionando. Vamos agora alterar para pull up. Então eu faço aqui p up. E eu preciso
modificar a ligação. Em vez de usar o 3.3 volts, eu preciso usar o GND. Vou executar. Algum erro na sintaxe. A sintaxe correta para o pull-up é pud-up e para pull-down, pund-down. Executar. Ok. 1. Apertei 0. Observem que sempre o pull-up é a lógica invertida, assim como acontecia lá no Arduino ESP32. Botão solto 1, botão apertado 0. No pull-down, botão solto 0, botão apertado 1. Assim como nós vimos nas aulas de ESP32 e Arduino, no Raspberry Pi também é possível criar eventos para situações onde que há mudança de estado nas entradas digitais. Especificamente, eu posso criar um evento quando o estado da porta de entrada muda de low para high. Nós chamamos isso de borda de subida ou edge rising. Nós podemos criar um evento para quando o estado dessa porta permanecer em high. Nós podemos criar um evento para situações onde que o estado muda de high para low. Nós chamamos isso de borda de descida ou edge falling. Ou nós podemos criar um evento para situações onde que o estado permanece em low. E também nós podemos criar um evento quando ele passa de low para high ou de high para low. No Arduino e no ESP32, sempre que nós definíamos um evento, nós criávamos uma interrupção. Lá naquela aula eu mostrei este esquema. Nós temos aqui o nosso programa principal. Sempre que ocorre um evento, uma interrupção, nós paramos esse programa, vamos lá, executamos aquela função de interrupção e retornamos ao nosso código. Isso porque o Arduino ele não tem a capacidade de fazer duas operações simultâneas. Já com Raspberry Pi, BeagleBone, isto sim é possível. Nós conseguimos fazer com que nós executemos o nosso programa principal e sempre que ocorrer uma interrupção, esta interrupção ela é executada em paralelo ao nosso programa principal. Então, por algum momento, nós vamos ter dois programas rodando em paralelo. Com isso, nós conseguimos fazer programas muito mais complexos e com uma alta precisão. Veremos agora a sintaxe para trabalhar com eventos e interrupções utilizando o pacote RPI de PIO. O esquema que iremos utilizar é um botão com ligação pull-down conectada no pino 16 do Raspberry Pi. Vamos ver o código que eu desenvolvi para tratar a interrupção quando o estado do botão modifica. Eu estou importando a RPI de PIO, estou setando para configurar a numeração da placa, estou usando o pino 16, este pino será uma entrada com pull-down. Para eu adicionar um evento, eu uso tpio.add-event-detect. Eu falo qual botão eu quero associar a este evento e eu falo qual que é o tipo de evento. Vocês devem lembrar da aula teórica que eu falei em borda de subida, que é o rising, borda de descida, que é o falling,
borda de subida ou borda de descida, que seriam ambos both. Eu posso detectar um evento sempre que o estado esteja em low, desligado. Ou eu posso detectar um evento enquanto o estado permanecer high, ligado. Vamos fazer um evento para rising, ou seja, uma borda de subida. Então, sempre que eu apertar um botão, como ele está em pull down, ele vai passar de low para high. Então, eu vou detectar este evento de passagem de low para high. Adicionei esse evento. Aqui está o meu while, o meu loop infinito do meu programa. Eu usei aqui este try except keyboard, que é para eu interromper este meu programa usando Ctrl C do teclado. Então, enquanto eu não apertar Ctrl C, o programa vai entrar neste loop, vai executar essa parte do código. Quando eu apertar Ctrl C, ele vai cair nessa condição do except, vai imprimir sair, vai limpar os GPIOs e vai sair e vai interromper o interpretador Python. Então vamos focar nesta parte do código. Eu vou imprimir looping. Eu vou verificar se o evento que eu defini ocorreu. Ou seja, eu vou verificar se teve um evento de rising, de mudança de low para high. If GPIO event detected, ou seja, se um evento foi detectado no pino botão 1, que é o pino 16, eu vou executar qualquer coisa de meu interesse. O que eu estou fazendo aqui é chamando uma função event press button e eu estou passando em qual botão este evento ocorreu. Aqui eu vou simplesmente imprimir, tratando o evento do pino. Isto aqui é uma outra sintaxe para vocês imprimirem variáveis dentro de um texto. Então ele vai escrever tratando o evento do pino. No local desse /d, ele vai colocar o número do pino que foi passado nessa função e vai imprimir exclamação. Então esta seria a minha ação. Eu posso remover este evento assim que ele ocorreu pela primeira vez. Então, se eu habilitar esta linha de comando, eu vou remover este evento. Aqui eu adicionei um evento para verificar se o botão 1 mudou para rising. Quando isso ocorrer, eu posso remover este evento para que esta verificação ela não continue sendo executada. Eu vou pausar o meu programa por 2 segundos e Isto aqui não é necessário. Então, qual que é o comportamento esperado desse programa? Nós vamos imprimir looping e vamos congelar o programa por 2 segundos. Porém, como nós estamos criando um evento, mesmo que esse programa esteja congelado, o Raspberry Pi estará verificando o estado desse botão. E se durante esse congelamento do programa esse evento ocorrer, a Raspberry Pi, o programa vai guardar este evento e vai tratar ele no próximo loop. Ou seja, vocês observam, eu já comentei sobre isso, o grande benefício de utilizar eventos é que não há perda de informação. Mesmo que o programa esteja congelado nesse time sleep, esse time sleep poderia ser uma função demorada que gastaria um certo tempo para executar.
Porém, se nesse meio tempo ocorrer este evento com o botão, se esse botão for pressionado, o programa vai guardar essa informação e na próxima vez que esse loop for executado, quando chegar aqui nesta linha, nós vamos tratar essa detecção que ocorreu um tempo atrás. E aqui eu vou tratar esta detecção imprimindo isso aqui. Poderia ser algo mais complexo, fazer uma conta, acionar um atuador, fazer uma outra operação qualquer. Então, este é o comportamento esperado para esse código. Vou executar. Então, está imprimindo looping. O código fica congelado por 2 segundos. Durante o congelamento, eu apertei o botão. Observem que ocorreu a mensagem tratando o evento do pino 16. Novamente, está congelado. Apertei o botão. Está congelado. Apertei o botão. Então, no próximo loop, o código tratou esse evento que ocorreu enquanto o código estava congelado. Vou apertar Ctrl C. Entrou naquela condição do Except Keyboard Interrupt. Finalizei o meu código. Veremos agora uma forma de tratar este evento para que uma função seja executada imediatamente após a ocorrência deste evento. Voltando neste caso que vimos anteriormente, vocês lembram que eu apertava o botão e só no próximo loop aquele evento era tratado. Utilizando este parâmetro callback, eu consigo chamar uma função para executar algo imediatamente após a ocorrência deste evento, assim como eu já havia comentado. A sintaxe do programa está similar ao que vimos anteriormente. A diferença é: eu adicionei o parâmetro callback na GPIO.add event detector e eu estou definindo esta função event press button. Quando esse evento rising do botão ocorrer, imediatamente eu vou chamar esta função event press button. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente imprimir tratando o evento do pino de pio.pin, que é esse pino onde ocorreu o evento. Poderia, em vez de imprimir, fazer qualquer outra operação. O restante do código continua idêntico, inclusive aquela verificação de evento detectado, ela continua existindo. Vamos executar e verificar o comportamento. Então está imprimindo o looping, o código está congelado por 2 segundos. Vou apertar o botão. Observem que, logo após eu apertar o botão, surgiu essa mensagem tratando o evento do pino 16. Isso foi possível porque eu estou usando o parâmetro callback. Em seguida, ele imprimiu looping, então iniciou um novo loop dentro desse while. Ele chegou aqui nesta verificação. Ele tratou aquele evento que ocorreu anteriormente e chamou a função actionPressButton. Então, a gente poderia aí, de uma forma bem genérica, falar que desta forma aqui eu tenho um delay entre o momento em que o evento ocorreu
e quando ele será tratado. Já usando o callback, eu trato esse evento imediatamente após a sua ocorrência. Quando usar um ou quando usar outro, vai depender do nosso programa, vai depender da prioridade que nós precisamos para este evento. O Raspberry Pi tem dois canais PWM. Nós chamamos de PWM0 e PWM1. Isto seria um PWM via hardware. Então, o próprio cérebro, o próprio microcontrolador do Raspberry Pi tem dois blocos, duas funções para gerar um sinal PWM. Com isso, nós temos um sinal PWM muito preciso. Porém, é possível gerar um sinal PWM em qualquer pino de PIO da Raspberry Pi, isto via software. Então, nós fazemos isso através de um programa de computador. É um pouco menos preciso, mas resolve o nosso problema caso nós precisamos conectar vários dispositivos, caso nós precisamos gerar vários sinais PWM simultaneamente. Aquela mesma teoria de modulação pela largura de pulso também é válida para Raspberry Pi. Nós já vimos que o sinal PWM é variar o sinal de high para low em uma frequência alta e nós conseguimos mudar o tempo que fica em nível alto e o tempo que fica em nível baixo. E esta razão entre o tempo que fica em nível alto e o tempo total daquele ciclo, que é o período, é o nosso Duty Cycle. Então, Duty Cycle de 25%, 25% do tempo o sinal fica em high. 50%, 50% do tempo fica em high. 75%, 75% fica em high. 100%, 100% do tempo o sinal está em high. Integrando esse sinal ou calculando uma média, nós temos os valores médios de tensão. E nós já vimos que isso é útil para controlar a luminosidade de um LED ou controlar a velocidade de um motor. Veremos agora a sintaxe para utilizar modulação pela largura de pulso, sinal PWM, na Raspberry Pi, utilizando o Python e o pacote RPI de PIO. Vocês estão vendo o mesmo esquema de montagem que eu utilizei naquele exercício de piscar dois LEDs. Eu continuo com o LED verde e vermelho nos pinos 11 e 12 da minha Raspberry Pi, ou BCM17 e BCM18. Desde já eu chamo a atenção a vocês para o seguinte: se vocês voltarem no slide da aula, vocês verão que os canais PWM do Raspberry Pi estão no pino 12, 33, 35 e 32. Então, vocês observam que eu tenho um dos meus LEDs, no caso o LED vermelho, ele está no PWM0 e o meu LED verde, que está no pino 11, ele está em um pino de PIO normal, ele não está em um pino que tem PWM via hardware. Porém, eu já testei anteriormente e consegui variar o LED deste pino verde utilizando o sinal PWM sem estar com este LED conectado em um dos canais PWM da Raspberry. Significa que este pacote RPI de PIO ele faz PWM via software, como nós já vimos na aula teórica. Então, podemos afirmar que, com
este pacote RPI de PIO, é possível gerar sinal PWM em qualquer um dos pinos da Raspberry Pi. Vamos aqui no código. Eu estou importando a biblioteca RPI de PIO. Estou configurando para não mostrar os avisos. Vou utilizar a numeração da placa. Tenho o LED 1 no pino 11, o LED 2 no pino 12. Eu vou definir aqui duas variáveis para o Duty Cycle do meu sinal PWM. Um Duty Cycle 1 iniciando em 0, um Duty Cycle 2 iniciando em 100. Eu preciso definir a direção destes pinos. Como são LED, será a saída, então eu repito aquele mesmo comando de GPIO Setup LED 1 Output, GPIO Setup LED 2, GPIO.out. Eu crio objeto PWM, então eu vou criar um objeto PWM1 que vai ser GPIO.pwm, o número do pino onde eu quero gerar esse sinal PWM e qual que é a minha frequência do sinal PWM. No caso aqui, eu quero gerar um sinal PWM no LED 1, no pino 11, com 100 Hz. Então, eu criei um objeto para esse sinal PWM. E eu uso PWM1.start. Então, eu vou iniciar este sinal PWM com o Duty Cycle DC1, que é 0. Eu faço o mesmo procedimento para o LED 2. Eu vou criar um PWM no pino 12 com 100 Hz de frequência. Este sinal PWM entendo como um objeto, então o nome desse objeto é PWM2. Eu faço PWM2 start Duty Cycle 2, que vai iniciar em 100. Aqui eu tenho um loop com K variando de 0, K vai até 500. Aqui eu incremento esse K, eu dou uma pequena pausa nesse loop para ficar mais lenta a execução do código. E o que eu vou fazer é aumentar a luminosidade do LED 1 e diminuir a luminosidade do LED 2. Para eu mudar o Duty Cycle, eu uso PWM1, que é o nome do objeto, Change Duty Cycle, e eu informo o novo Duty Cycle. Eu vou incrementar esse Duty Cycle em 3 unidades. Ele vai começar em 0. Quando ele chegar em 100, ele vai retornar em 0. Eu também consigo mudar o Duty Cycle do PWM2. Eu vou decrementar esse Duty Cycle em 3 unidades, lembrando que ele começa em 100. Quando ele chegar em 0, eu volto ele para 100. Quando K for igual a 500, vai limpar a configuração dos pinos e automaticamente eu vou sair do interpretador Python usando o comando exit. Vamos executar. Está executando. Vocês observam que o LED verde começa apagado e ele aumenta a sua luminosidade. O LED vermelho ele começa aceso e vai diminuindo a sua luminosidade. Então, esta é a sintaxe para trabalhar com sinal PWM na Raspberry Pi usando Python com o pacote RPI de PIO. Observem que finalizou as 500 interações.
O código está nesta região. O código está nessa linha do exit. Ele está perguntando se eu quero sair do meu programa. O último exemplo que veremos nessa aula é a utilização do sensor ultrassônico com a Raspberry Pi. A ligação que eu vou utilizar será: o VCC do sensor estará conectado no pino 5 volts da Raspberry Pi. O GND do sensor estará conectado no GND da Raspberry Pi. O trigger do sensor estará conectado em um dos pinos digitais da Raspberry Pi, por exemplo, o GPIO 4, que corresponde ao pino físico número 7. Chamo a atenção de vocês para o pino ECO. Observe que eu estou alimentando o meu sensor com 5 volts. Então, significa que o sinal eco gerado pelo sensor será também 5 volts. E nós já vimos que não podemos ler um sinal 5 volts na Raspberry Pi, porque nós podemos danificar esta placa chegando a queimá-la. O que eu preciso então fazer é um divisor de tensão, utilizando dois sensores iguais, por exemplo, dois resistores de 120 ohms, 220 ohms ou 1000 ohms. Eu vou reduzir essa tensão pela metade. Então, se a tensão aqui no pino eco é 5 volts, o que a Raspberry Pi irá ler é 5 dividido por 2, que é igual a 2,5. Eu testei e funciona perfeitamente dessa forma. Então, a montagem que vocês devem fazer é utilizar dois resistores em série e pegar o sinal do eco entre os dois resistores. Uma extremidade do resistor ficará no pino eco, a outra extremidade do outro resistor ficará no GND. Para maiores informações sobre o funcionamento do divisor de tensão, recomendo este fórum, este site. Vamos agora ao programa. Veremos agora o exemplo de utilização de um sensor ultrassônico para medir distância até um objeto. Aqui está a minha Raspberry Pi com o meu sensor ultrassônico e eu estou utilizando um divisor de tensão com dois resistores para reduzir a tensão do pino eco. Nesta montagem, eu estou utilizando o pino trigger do sensor ultrassônico está no pino BCM2, que é o GPIO 2, que corresponde ao pino físico 3, e o pino eco está no GPIO 3, no BCM3, que corresponde ao pino físico número 5. Vamos descrever o código. Estou importando a RPI de PIO, estou importando o pacote time, estou colocando esta configuração para não mostrar avisos, vou utilizar a numeração BCM. Aqui está a declaração dos números dos pinos, trigger e eco. O trigger vai ser uma saída, o eco vai ser uma entrada. Inicialmente eu vou definir o pino trigger como low. Vou aguardar 2 segundos para o sensor estabilizar. Eu vou fazer um loop com K variando de 0 a 10 para fazer 10 medições. Quando finalizar, eu vou imprimir fim, vou
limpar a configuração dos GPIO e vou sair do meu interpretador. Vamos ao código. Primeiro, eu vou definir trigger como high. Então, GPIO output pin trigger high. Eu vou esperar 10 microsegundos e vou mudar o estado do trigger como low. Quando eu faço isso, quando eu emito um pulso de 10 microsegundos para o sensor HC-SR04, o sensor emite 8 pulsos para o ambiente com frequência de 40 kHz. Feito isso, o sensor HC-SR04 vai medir o tempo gasto para esses pulsos irem até o objeto e retornar. Feito isso, o tempo em que o pino eco do sensor permanece em high é exatamente o tempo que demandou para o pulso ir até o objeto e retornar. O que temos que fazer agora é medir quanto tempo o pino eco ficou em high. Eu faço isso utilizando esta estrutura. Inicialmente, eu vou fazer esta estrutura de condição while enquanto o sinal no pino eco for low, for zero. Enquanto isso ocorrer, eu vou definir uma variável pulseStartTime e vou guardar o tempo atual do sistema operacional. Time.time, eu obtenho o tempo atual do meu sistema operacional. Isto significa que, imediatamente após o pino eco passar para nível lógico 1, eu vou sair desse while e vou carregar este tempo onde que o sinal passou de low para high. Em seguida, eu vou fazer um outro while, enquanto o sinal do pino eco for high. Então, while de pio.input pin eco 1. E eu também vou definir uma variável pulseEndTime que vai pegar o tempo atual do sistema operacional. Quando este pino eco retornar para low, eu vou carregar o último tempo do sistema operacional. Então, eu vou fazer a atualização dessa variável pela última vez. Como eu já comentei, o que eu preciso medir é o tempo em que o pino eco ficou em high. Então, a duração desse pulso vai ser este pulso EndTime menos o pulso StartTime. Tempo de duração vai ser o tempo final menos o tempo de início. Nós já vimos na aula de Arduino que, sabendo este tempo de duração do pulso, nós conseguimos calcular a velocidade. Distância é velocidade, assumindo que essa onda se desloca na velocidade do som, vezes o tempo dividido por 2, porque esse tempo é o tempo de ida e o tempo de volta. Eu vou imprimir esta distância em segundos, vou esperar 2 segundos antes de uma nova leitura. Vou executar. Aqui está, 21 segundos. Provavelmente o objeto detectado está sendo a câmera. Vou levantar a câmera. Significa que eu estou aumentando a distância até o meu objeto. Finalizou as medições. Neste slide, eu coloco a recomendação de 5 sites para vocês acessarem e estudarem um pouco mais sobre a utilização da Raspberry Pi, principalmente
referente à utilização de pinos na Raspberry Pi. Bom estudo a todos e até nossa próxima aula.